Boa tarde. Preparando aqui para a live. Estudante de Ciências Contábeis, vamos falar do futuro? Nós teremos hoje a participação da Patrícia Castro. Ela é contadora, perita, docente. Ela é mestre em contabilidade pela FUCAP. E será um prazer tê-la aqui hoje conosco para falar sobre o nosso futuro, o futuro de todos nós, na verdade. Não, se é o futuro do estudante de ciências contábeis, também é o futuro do docente, né? É o futuro do profissional de ciências contábeis, do futuro profissional de ciências contábeis, né? Então, aguardando aqui um pouquinho vocês entrarem para fazerem parte dessa live. Muitas pessoas entrando, que bom. Rafael, Patrícia, que já me enviou a solicitação para participar. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Só acenem aí se tiver, deem um sim, se estiverem me ouvindo direitinho. Elisa entrou, boa tarde. Yane entrou, boa tarde, Yane. Yane, você tá me ouvindo? Também tô com saudade, Rafael, saudade da Unesp, de todos vocês. Foi minha primeira instituição de ensino superior. Gretanice também, fez aniversário. Parabéns, Greta. Greta do mês de julho. Muito ativa junto ao CRC do Piauí, também a nível nacional, junto ao PVCC, junto com Veridiana, que é a coordenadora da nossa comissão do PVCC, do CRC Piauí. Suelen, boa tarde. O INSEP entrou também. Vamos dar aqui um alô para a nossa presidente do INSEP, Janaína Moura. E a Patrícia. Oi, Patrícia, boa tarde. Você não está conseguindo conectar? Como é que tá? Porque eu já te aceitei aqui. Ah, você quer sair e entrar de novo? Porque isso já aconteceu comigo e eu saí e entrei de novo, deu certo. É justamente disso também que a gente vai estar falando, né, gente? Qual é Leidiane, minha amiga do coração, coordenadora aí do CRC Mulher, essa comissão. Vamos aguardar aqui aparecer a bela imagem dessa contadora, dessa jovem contadora. Que bom. Tudo Boa bom, tarde a Patrícia? todos. Tudo ótimo. E você? Tudo bem, graças a Deus. Que Aqui bênção. aguardando aqui tudo isso passar, né, de casa, né, trabalhando em casa, porque a gente não parou, né? Ninguém parou, na verdade. Os contadores, Todos muito nós menos, nessa luta. né? Isso, inclusive os Pois é. professores também, né? E é disso que a gente vai conversar, não é, não é, Patrícia? Eu queria primeiro que você se apresentasse, como você já deu aí boa tarde para todos, mas se apresentasse, dissesse o tema, desse assim, uma geral do nosso tema de hoje, da nossa live, né? Chamando o estudante de ciências contábeis para falar do futuro. Mas a gente sabe que, como eu coloquei antes, eu não sei se você ouviu, mas quando a gente chama o estudante de ciências contábeis, a gente também está falando do futuro dele, a gente também está falando do nosso futuro enquanto profissional, né? Porque ele vai estar junto no mercado de trabalho com a gente. E também nós, enquanto docentes, né, nós, enquanto contadoras, nós, enquanto mães também, no caso, eu já sou até avó, né? Então, a gente tem que pensar no futuro desses meninos.
Pois se apresente aí. Boa tarde a todos. Meu agradecimento ao regional do Piauí, ao CRC Jovem do Piauí também, que me fez essa acolhida. Eu me chamo Patrícia Castro, sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, um pouquinho distante em relação à geografia, mais perto aí, uma das coisas boas que essa pandemia nos permitiu, que é estarmos aí trocando ideia, experiência, né? Eu me formei em Ciências Contábeis lá em 2002, pela Universidade Católica. Depois eu fiz a pós-graduação. Meu intuito, enquanto graduanda, era me especializar em auditoria, né? E acabei sendo acolhida pela perícia. Então, eu comecei a trabalhar na área de perícia em 2004. Depois, entrei na docência em 2008. E aí, por conta disso, acabei fazendo meu mestrado. E eu sou um pouquinho teimosa. Eu queria fazer mestrado em ciências contábeis, né? Então, quando surgiu a oportunidade, eu comecei fazendo mestrado pela FUCAP, aqui no Mato Grosso, né, em Cuiabá, na capital vizinha. E aí, a minha trajetória dentro do sistema, eu fiz parte da Comissão Jovens no Conselho Federal de Contabilidade de 2012 a início de 2017. Fiz parte também do PVCC, né? Que eu acho que é algo muito, muito, muito importante para todos nós, seja estudante, sejamos profissionais já formados, atuantes, nós precisamos dar um retorno para a sociedade daquilo que a nossa profissão nos dá, né? Hoje faço parte da comissão técnica de perícia lá no CFC e sigo contribuindo aí de alguma forma dentro do sistema e dentro da nossa profissão como voluntária, continuo ajudando aí dentro do PVCC e também faço parte do Observatório Social, tanto estadual quanto Brasil. E aí, sobre o nosso tema, é um tema muito amplo, né? E a gente até peço aí que vocês participem com as perguntas de vocês sobre dúvidas, sobre curiosidades que vocês possuem aí sobre a nossa área. A gente não domina tudo, né? Mas a gente, dentro daquilo que a gente puder, a gente vai responder, né? O Gelilson acabou de entrar, eu conheci aí quanto comissão de jovens, né? Então, assim, quando eu era estudante, fiz parte da liderança estudantil que me levou a fazer parte do sistema hoje. E eu acho que o futuro depende muito das nossas escolhas, né? As oportunidades, elas aparecem para todos, né? A gente tem que ter proatividade e aí a gente precisa trabalhar um pouquinho e tratar essa nossa personalidade como profissional, porque a gente acabou aquela figura do contador que ficava sentado atrás de uma mesa, né, e mexia só com papéis, só com burocracia. Então, se nós queremos galgar algo a mais na nossa profissão, a gente precisa mudar essa postura, essa imagem, essa imagem dentro da nossa percepção mesmo, e analisarmos o que nós queremos, de que forma que eu quero ser valorizado, né? Então, nós precisamos ser os primeiros a valorizar a nossa profissão, a lutar pelo valor do honorário lá no escritório de contabilidade, tirar aquele negócio, eu estou começando na profissão agora, traz para mim que eu vou te cobrar aí metade do preço que você paga hoje, né? Então, nós precisamos valorizar a nossa profissão e o nosso futuro para que isso realmente seja só sucesso em nossas vidas. É isso mesmo, Patrícia. Você falou tudo, praticamente. Antes de te dar um feedback aí do que você falou também, passar um pouco assim da minha experiência, já que você colocou que se formou quando? Quando é que você se formou? Patrícia? 2002. 2002, eu me formei em 1995. Entendeu? Praticamente no ano, foi no ano que minha filha, na verdade foi
Foi em 1995, janeiro de 1995, exatamente. Fiz meu mestrado em 2006 e estou agora no doutorado da FUCAP, né? Adoro a FUCAP. Parabéns Acho, aí, porque FUCAP é pra gente fera, viu? Tem que ter vontade olha, mesmo de estudar. não me fale não, que sábado e domingo agora eu estava em aula online, doutorado, olha, e nosso futuro também, né? A EAD também, né? A gente vai já falar. Mas antes eu queria, como você falou já do Janilson, e eu queria só aqui dar as boas-vindas também para quem está entrando e falar do meu querido Janilson, ex-aluno da UFP, né, Universidade Federal do Piauí, da pós-graduação também. Então, assim, hoje está lá com a gente no CRC, né? Está aqui com a gente no CRC Piauí, né? E também no CFC, né? E o Janilson é justamente esse perfil de profissional que você acabou de falar. Enchendo tua bola, Janilson, tá vendo, né? Mas ele realmente é um querido e é uma pessoa altamente competente e é um jovem, né? Por isso que eu tô aqui falando de quem eu conheço. Realmente, além dele, tem muitos, claro, mas eu tô colocando até porque o Janilson, ele entrou na minha vida na graduação dele, né? Então eu posso falar de carteirinha, tá? Como eu conheço o Janilson e eu sei da competência dele, né? Então, assim, foi um aluno primoroso, altamente participativo, proativo, e hoje é um grande profissional, a quem eu indico muitas pessoas, tá? Quando me perguntam, contador, eu indico o Janilson, tá? É um dos que eu indico, na verdade, né? Tem vários alunos altamente capacitados e cada um na sua expertise, né? Então, assim, Sim. na expertise dele, eu indico a ele, no caso, né? Então, assim, dar as boas-vindas a ele. Ele perdeu a mãezinha dele há pouco tempo. Eu não gosto de falar em coisas tristes, mas era uma companheira de vida dele. E assim, eu quero só que o coraçãozinho dele esteja mais confortado e dar-se o meu grande abraço para ele, que eu não tive a oportunidade depois de falar com ele, tá? Mas, Patrícia, quando você falou do futuro desse aluno, alguém já perguntou aí o que lhe motivou a fazer ciências contábeis? Eu escolhi a profissão por afinidade, né? Porque assim, o meu segundo grau, na nossa época, não que a gente seja velha, né? A gente está na flor da idade. No nosso segundo grau, nós tínhamos a opção de escolher o técnico em contabilidade, o magistério científico. Então, eu já escolhi a contabilidade lá no segundo grau, né? Eu já optei por fazer o técnico em contabilidade, eu já vi uma perspectiva de trabalho, né? Possibilidade de crescimento. Então, assim, a minha mãe ri muito, porque no segundo grau eu não queria ser professora de jeito nenhum, né? Então, ela tinha até me matriculado no magistério e eu chorava dia e noite. Eu falava, não quero ser professora, não quero ser professora. E hoje eu sou professora também, né? Então, eu escolhi as ciências contábeis porque eu me identifiquei já no técnico. Então, assim, quando eu entrei no técnico, eu tive a oportunidade de já abrir uma empresa fictícia, fazer toda a contabilidade, fazer as demonstrações financeiras. Então, assim, eu quis seguir nessa carreira. Eu já estagiava na área de contabilidade, então, assim, eu tive uma oportunidade realmente de conhecer a profissão, né? E quando a gente pesquisa o mercado das ciências contábeis, a gente vê que ninguém fica desempregado. É uma Verdade. profissão que todas as empresas, todos os lugares sempre vão precisar de alguém que entenda da contabilidade, precisa de um profissional da contabilidade. E aí só depende de nós, né? Corrermos atrás dessa colocação, porque não basta somente sermos formados nas ciências contábeis, a gente precisa buscar uma formação adicional, buscar entrar em estágio já de preferência no primeiro, segundo semestre do curso, para ter esse aprendizado, né? Esse conhecimento da nossa profissão. Então, eu escolhi por afinidade. Certo. Quando você colocou na questão da prática, isso é muito importante para o nosso aluno de contabilidade, não para qualquer aluno, na verdade, para qualquer curso. Então, assim, uma Sim, instituição onde possui um laboratório,
aonde a gente possa estar utilizando os sistemas que nós iremos utilizar, no caso, né? Nós iremos utilizar nos escritórios, né? No nosso escritório, ou de início em algum escritório que nós iremos trabalhar, a gente já falando assim, generalizando. É muito importante. Eu te digo porque na época que eu era professora da UESP, a gente trabalhava muito em laboratório, né? E tinham acabado de montar um laboratório bem legal e a gente trabalhava em sistemas contábeis. Então, e inclusive fazendo simulações mesmo no sistema da prefeitura, onde a gente tem que encaminhar as obrigações acessórias. Então, muito legal mesmo. E importante para a formação do aluno, né? Então, assim, os alunos busquem as instituições que ofereçam esse tipo de ensinamento, né? Com bastante legitimidade. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, não porque um curso ele é um curso à distância, que ele não possa oferecer, pode sim. Não impede, não é impedimento, não é? Então, assim, a Iane também está aqui fazendo uma pergunta, Patrícia. Deixa eu aqui voltar essa pergunta aqui da Iane. Vamos lá, Iane. O que você acha dessas aulas em EAD, né? O que a gente está falando aqui também. E aí, o que você acha das aulas em EAD? Olha só, nós temos dois tipos, né, de aula à distância. O ensino à distância, que já existia antes da pandemia, é um ensino onde o aluno ele tem que ter muita disciplina. Eu, por exemplo, sou um tipo de pessoa que não me adapto, né, ao ensino à distância. Estamos vendo nossa presidente falando aí de doutorado à distância. Eu fui convidada a fazer o doutorado à distância, mas eu acabei optando por esperar um pouquinho, porque não faz parte do meu perfil. Então, eu preciso me organizar para que eu consiga estudar à distância ou que eu vá para o presencial, né? Agora, o ensino remoto, que é esse ensino que nós estamos tendo que fazer neste momento de pandemia, a primeira coisa que nós precisamos entender a nível Brasil, seja aqui no Mato Grosso do Sul, no Piauí, no Norte, no Sul, todas as regiões nós estamos tendo que nos adaptar, tá? Então, o acesso remoto não é ensino à distância, é diferente. É verdade. Pelo menos as instituições elas têm feito o máximo possível para que o professor entre no horário da aula, ele ministre a aula como se ele estivesse dentro da sala de aula, falando aí com os alunos, e aí compete ao aluno fazer a parte dele, né? Isso tanto no presencial quanto a acesso remoto. Quem faz a faculdade, gente, somos nós. Somos nós enquanto alunos. Tá? É verdade. É a dedicação que nós temos de leitura, de estudo, de pesquisar. Por exemplo, vocês têm aí uma presidente que é professora, estejam lá presentes no CRC, participem da Comissão Jovens, participem da Comissão da Mulher, do PVCC, procurem saber como é que vocês podem estar aí assimilando a prática com a teoria. Então, assim, o ensino remoto, esse ensino que nós estamos tendo agora, primeiro que não é culpa nem da instituição, do professor, do aluno, é uma situação que todos nós estamos passando e eu espero que passe logo. Eu, assim como os alunos, também tenho saudades de estar em sala de aula, conversando, batendo papo, mas a gente tem tentado fazer isso da melhor forma possível pelo Zoom, né? Que é como se eu estivesse aqui, igual nós estamos assim, só que todos estariam numa telinha participando junto com o professor, fazendo perguntas. Então, interagindo, assim, né, Patrícia? Interagindo. Então, assim, o ensino à distância ou o ensino remoto depende muito da dedicação do aluno. Nós precisamos entender que, embora esteja sendo remoto, eu tenho que assistir a aula como se eu estivesse indo para a sala de aula presencial, fazer os exercícios,
fazer a leitura do material complementar. Então, assim, sem isso, tanto no presencial quanto no acesso remoto, nós não teríamos sucesso. Então, eu acho, não sei se eu respondi de uma forma que tenha agradado, não sei se era essa a resposta que ela esperava, mas eu acho que depende muito mais do aluno do que do próprio professor, seja no presencial ou seja no acesso remoto. Não posso responder pela Iane, mas que fez a pergunta. Mas, Patrícia, eu acho que você respondeu além, né? Pelo menos diante da minha interpretação da pergunta. Por quê? Porque você explicou o que é o ensino EAD, né? E o remoto, que é o que a gente está vivendo atualmente. As faculdades presenciais estão ofertando aulas remotamente, ok? Inclusive, minha filha, né, no caso, faz psicologia, não é contabilidade, nenhuma quis a contabilidade. Elas dizem logo assim, Patrícia, não gosto de conta. Eu digo, mas não é só conta. Mas vai explicar, né? Então, realmente é para quem gosta mesmo, para quem, como você colocou, é questão de aptidão, entendeu? Eu iniciei fazendo filosofia, para você ter ideia. Então, olha só, aí depois mudei para contabilidade, né? Imagina, tem nada, uma coisa nada a ver com a outra, mais ou menos, né? Quando você quer pensar criticamente, a gente vira uma filósofa. Então, assim, o ensino remoto, hoje, ele é necessário, né? Para que a gente não possa perder, para que a gente não pare e para que a gente não possa perder o contato com o aluno e nem atrase também, na verdade, os cursos. Os cursos nas faculdades não atrasem. Né? Então, assim, eu coordeno um curso de pós-graduação na UFP e a gente está passando por um momento que não agrada a todos, que são as aulas remotas, né? Você colocou aí a questão do que eu estou fazendo no meu doutorado, que eu tive aula remota. Meu curso é totalmente presencial, mas faltava o quê? 6 disciplinas para a gente terminar. Então, 3 nós já pagamos, ou cursamos, 3 não, 4, nós já cursamos de forma remota, né? E faltam agora mais 2. Então, na realidade, nós vamos, infelizmente, terminar o curso de forma remota, né? Mas depois, com certeza, vamos nos encontrar, porque temos aí as defesas de tese, né? E que vão mais 2 anos. Não é possível que a gente não esteja lá, pelo amor de Deus. A gente vai estar sim, com certeza. Então, assim, é bom que fique claro para as pessoas, porque realmente a gente até erra mesmo. Muitas vezes até eu me pego falando, não, é ensino à distância. Não é. O ensino à distância é aquele curso que ele já foi programado para ser ministrado, para que ele ocorra todo à distância. Aonde você colocou muito bem. Onde o aluno tem que se programar, né? Então, assim, se o horário começa às 18 horas eu tenho que estar lá. A mesma coisa em sala de aula presencial, tá? Então, assim, realmente você tem toda a razão, a faculdade quem faz somos nós, né? Mas o mínimo de estrutura ela tem que ter, claro, né? Ser reconhecida pelo MEC, e é o mínimo, óbvio, claro que ninguém vai escolher uma que não seja, mas às vezes a gente cai numa pegadinha dessa, né? E assim, que a gente possa assim, na verdade, assim, o nosso compromisso com o curso, a nossa dedicação e também o nosso reconhecimento como docente, que isso é importante. Patrícia, eu senti isso ontem, quando a gente estava na aula com o professor, que quando ele demonstrou, para você ver o cuidado que ele teve com a gente apresentando seminário remotamente, imagina, né? Em dupla, cada um na sua casa. A gente teve, assim, poucos dias, você sabe como é que é, tá aqui o tema, te vira, daqui a 2 dias tu apresenta, né? Você sabe que o mestrado é muito diferente do doutorado na FUCAP. O critério, assim, a forma criteriosa deles é a mesma, né? Então, assim, a questão mesmo de dedicação e compromisso, como você bem falou, tá? E aí, como a gente está falando de futuro, a gente sempre se questiona, e eu te pergunto, o que é que você responderia para um aluno de ciências contábeis diante dessa crise que já está posta? Em época de pandemia, não, já está posta. A crise, a gente já está nela, né? Sim. Então, qual seria a nossa perspectiva para o futuro? Tá? Será que
Realmente vai ter esse novo normal? Eu acho que O que você acha? perspectiva para a nossa profissão, ela é muito vantajosa, né? Inclusive, nossa profissão ela está sendo muito exigida neste momento de pandemia, porque são muitas medidas provisórias que têm alterado aí a parte de tributação dos clientes. Então, a oportunidade de nós mostrarmos realmente para que viemos, eu acho que não que a gente tenha que trabalhar só com a parte de tributação, mas envolve a nossa profissão. Nós tivemos alteração na parte trabalhista. Então, quando o profissional da contabilidade ele mostra que ele está estudando, que ele está preocupado com o seu cliente, então ele se antecipa, ele vai lá e fala para o cliente dele, fala, olha, nós vamos ter que adequar tal situação na tua empresa, ou você tem tais e tais opções, mostrando que eu estou apto a ser o gestor do negócio dele, eu tenho muito a ganhar. Então, assim, a perspectiva da nossa profissão ela é imensa. Aquele negócio que surgiu há um tempo atrás, que a nossa profissão ela está morrendo, na realidade isso não existe, gente. Todas as profissões elas estão se adaptando à inteligência artificial. E a gente tem que pensar que a inteligência artificial ela veio justamente a nosso favor. Ao invés de nós ficarmos lá horas e horas digitando notas fiscais, agora nós teremos condições de sentar na frente do computador, gerar um relatório e fazermos análise desses dados e apresentarmos para o nosso cliente como que ele pode ampliar a sua receita. Então, assim, aquela aula que nós tivemos de contabilidade gerencial, análise das demonstrações financeiras, a parte de controladoria, a gente usa e muito na profissão. Então, assim, cada disciplina que vocês têm aí na graduação, ela é importantíssima para a nossa profissão. Vocês podem montar um sistema de auditoria interna para os clientes. Ah, mas o meu cliente é MEI, o meu cliente é do Simples. Não interessa, gente. O que ele quer é o quê? É aumentar os lucros. Então, se você consegue fazer uma análise gerencial e mandar isso para ele, a gente tira, inclusive, aquela imagem que nós temos de que só sabe emitir guia, né? Que nós somos funcionários do governo. Nós não somos funcionários do governo. Nós não estamos aqui para fiscalizar o cliente, se o cliente está pagando imposto ou não. Então, a perspectiva para a nossa profissão ela é gigantesca. Depende muito da gente, né? Se nós estivermos sempre atualizados, fazendo cursos, e olha que o CRC, gente, proporciona vários cursos gratuitos. Aproveitem esses cursos ao máximo, porque depois que a gente se torna profissional, aí quando a gente quer pagar um curso, aí ele vai para 1.000, 1.500, né? Aí começa a achar caro. Então, aproveitem enquanto vocês são estudantes. E quando a gente é estudante, a gente tem uma grande vantagem quando a gente entra para aprender numa empresa. Porque o empresário ou o próprio dono do escritório de contabilidade, ele entende que você é um estudante e que você não é detentor de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Só que quando a gente pega o canudo, aí a cobrança vai ser um pouquinho maior. Mas mercado de trabalho, gente, nós temos muito, tá? E aí, eu falei aqui de escritório de contabilidade, mas pode ser que alguém fale para mim assim, eu não tenho afinidade com o escritório. Você pode ser um auditor, você pode ser um perito, você pode estudar para passar em um concurso público. Isso. Então, gente, possibilidades são inúmeras. Né? Você pode querer entrar para academia, né? No caso, você pode querer ser docente, aí você tem que fazer no mínimo uma especialização, mas se quiser já vai para o mestrado, né? Sim. Mestrado, depois um doutorado, e aí você vai se especializando cada vez mais. Aí, Patrícia, eu te pergunto, e o contador generalista? A gente já ouviu, esse aí é da minha época, tá? Esse palavreado ainda. Contador generalista, aquele que entende tudo um pouquinho, tá? O que é que você me diz desse profissional? Você acha que é isso mesmo? Ou que a gente precisa ter uma expertise
realmente em alguma área? Como é que você, o que é que você acha disso? Isso a gente ouve muito em sala de Olha, aula. eu acho que até inconscientemente nós acabamos nos especializando em uma área específica, né? Eu, por exemplo, desde o técnico em contabilidade, eu tinha paixão pela CLT. Era a única constituição que eu tinha vontade de ler, gente, ela inteira. Porque eu achava que eu tinha que saber os meus direitos trabalhistas, né? Então eu tinha que entender das minhas férias, eu tinha que entender das minhas horas extras, e aí quando eu fui para o técnico, eu fiz isso na prática. Quando eu fui para a graduação, isso foi aprimorando. E aí quando eu saí, eu fui para a perícia. Então, assim, eu entrei na perícia em 2004, na Cível, né? Então, eu Sim, trabalhava muito com a matemática financeira, porque a gente pega contrato de banco, contrato de empresa telefônica, né? Então, assim, a gente usa muito a matemática. E em 2006 eu comecei na perícia trabalhista, né? Então, assim, se me perguntar hoje, por exemplo, de algo tributário, eu não vou saber responder. Não é minha praia. Já saí faz muito tempo da graduação, então eu teria que me dedicar, teria que sentar, teria que estudar, né? Então, assim, eu acho que inconscientemente a gente acaba indo para uma especialização específica. Mas quem fica no escritório de contabilidade, ele tem que entender de tudo um pouco. Ele tem que entender da parte tributária, ele tem que entender da parte trabalhista, ele tem que entender da parte do simples, do MEI, do lucro real, da limitada, e aí ele realmente ele precisa se dedicar mais, né? Algumas é empresas, por verdade. exemplo, alguns escritórios acabam que criam setores. Então, cada setor é responsável por uma área, justamente para facilitar essas especificidades, porque é difícil eu saber de tudo De um pouco, tudo. É. com Inclusive, qualidade. grandes escritórios, com qualidade, você falou bem. É, isso, grandes escritórios de contabilidade, né, Patrícia? Porque se eu estou iniciando minha Sim, carreira, no caso, eu tenho que até coloco. Vamos, a gente tem que ser sempre uma equipe. A gente não pode estar querendo concorrer um com o outro. Porque a concorrência vai existir em qualquer profissão. Mas uma concorrência saudável, onde eu posso chegar para o meu colega e perguntar a ele, tirar uma dúvida com ele. Só para você ter ideia, quantas vezes eu liguei até para o meu ex-aluno Janilson. Janilson me socorre em determinado assunto porque alguém me perguntou. E é como se eu tivesse a obrigação de saber. Eu digo, gente, olha a minha expertise, Patrícia. Contabilidade hospitalar, tá? Eu sou contadora de um hospital atualmente, já desde 2012. Então, assim, antes eu já tinha trabalhado também com prestação de contas de hospitais. Então, assim, você pode me perguntar qual é a cor de hospital. Me pergunte que eu lhe respondo, tá? Mas, se você me perguntar, como você colocou, área tributária, eu entendo a área hospitalar. Entendeu? Quais são os encargos, o que, que eu tenho que fazer as retenções, no caso de fornecedor. Isso a gente entende. Mas eu tenho uma equipe também que trabalha comigo. Então, cada um nessa equipe tem também a sua expertise, né? Então, a gente vai. Quais são as suas competências? Trabalha melhor com o quê? Então, a gente já vai, já vai distribuindo as tarefas de acordo com essas competências e habilidades, não é isso? Então, assim, geralmente, sim. o meu mestrado foi em controladoria, então, o que é que eu gosto de trabalhar ali? Análise. Análise dos relatórios, justamente o que você colocou, da gestão, entregar para o gestor o que ele precisa fazer para que a receita dele seja incrementada, para que ele possa ter um custo menor, tá? E trabalhar melhor, e não só essa parte, que a gente entra até na parte de gestão de pessoas também. Entendeu? Não vou te dizer literalmente fazer os cálculos, não, que aí já não é minha praia também, tá? Aí eu já entro e converso com meu amigo também, toda vez que chego no hospital, alguma dúvida, porque a gente tem um setor de gestão de pessoas, mas não é a minha expertise, tá? A minha expertise é a contabilidade pura, agora de como a Lieda, professora Lieda Amaral. Minha expertise é a contabilidade raiz, que é aquela contabilidade hospitalar, voltada, a expertise é aquela. Então, assim, a gente sabe, a gente tem, como você colocou, tem que saber um pouquinho de cada coisa. Eu tenho sim, lógico.
tenho já 25 anos de formada. Então, eu tenho que saber, entendeu? Algumas coisas, muitas coisas eu sei, mas também muitas coisas eu não sei, né? Então, assim, eu não posso, eu tenho que fortalecer a minha expertise, como você fortalece a tua, né? E mais, como quando eu coloquei aqui, que no início a gente tem que ter a humildade de poder perguntar, mas até hoje, 25 anos de formada, eu ligo tranquilamente para qualquer colega meu se eu estou com dúvida. E não tenho problema com isso. E eu acho que isso, o futuro profissional de contabilidade, o estudante hoje, o futuro profissional de contabilidade, tem que levar isso sempre na sua cabeça, tá? Que a humildade é tudo. Mesmo que você futuramente seja um bambambam da contabilidade no Brasil ou fora dele, mas que a humildade é tudo. A ética, o companheirismo, o trabalho em equipe, eu acho isso super importante. Então, assim, a gente tem que valorizar a nossa equipe, o nosso colega. Nós não estamos aqui para criticar o nosso colega, nós estamos aqui para justamente fortalecer a nossa profissão. E se eu critico até de forma não ética esse meu colega, o que eu estou fazendo? Eu não estou fortalecendo. A única coisa que eu não estou fazendo é fortalecendo minha profissão. Eu estou jogando aí para o mundo que existem profissionais. O profissional da contabilidade é terrível, porque é só isso que ele vai escutar. Né? Porque já a culpa não é do contador. Né? Algum problema na empresa, a culpa é do contador. Fiscal, a culpa é do contador. Então não é. A gente sabe que não é assim. Nós que somos profissionais da contabilidade, sabemos que não é assim. Então é isso que eu falo muito para os meus alunos, que a gente não tem que pensar que eu sou concorrente um do outro. Tá? É uma concorrência, nós somos concorrentes assim. Eu tenho o meu escritório, você tem o teu, mas é uma concorrência salutar, saudável, onde a gente está se ajudando, né? Trocando informações, experiências. Então, na minha opinião, é por aí que a gente vai. É isso mesmo. Outro questionamento que surge muito, dúvidas, Patrícia, e assim, você já, claro, bem mais nova que eu, então assim, ainda dá para lembrar quando você ingressou no mercado de trabalho, né, como você mesmo colocou, mas qual foi, assim, o teu anseio? Sair da faculdade. E esse também é o anseio do aluno que sai da faculdade. Não só de contabilidade, mas a gente está aqui falando do aluno de ciências contábeis. Mas o aluno de ciências contábeis sai da faculdade. O que é que eu vou fazer agora? Como é que você sentiu? Tu lembra como é que você sentiu? Olha, até a minha monografia da pós-graduação, ela tem o tema O Retrato do Curso de Ciências Contábeis, né? E uma das questões que nós tratamos nessa monografia foi como é que nós nos sentimos ao ir para o mercado de trabalho. A gente se sente 100% preparado? É impossível, gente, porque assim, a gente não viu tudo na faculdade. Por mais que o professor ele seja o melhor, mas nós sempre vamos nos deparar com situações a qual não foi possível o professor levar um case para a sala de aula. E aí a gente tem que ter a proatividade para resolver aquele problema, né? Isso não me impede, por exemplo, de eu ligar para um colega e perguntar aquilo que eu não sei. Mas eu preciso ter a proatividade. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava em um escritório de engenharia, mas no departamento de contabilidade eu separava, preparava a documentação para o escritório de contabilidade, mas eu tinha um anseio de aprender como era dentro do escritório de contabilidade. Então, assim, eu entrei no escritório de contabilidade e aí aprendi várias coisas, porque nesse escritório não era dividido por setor. Cada pessoa era responsável desde a abertura da empresa até o seu encerramento, se fosse o caso. Então, nós tínhamos que entender de tributo, de pessoal, de abertura de empresa. Então, assim, todos os processos passavam pela pessoa. Então, assim, para mim foi um aprendizado imenso. Excelente, né? Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na fiscalização do CRC. Então, eu entrei como estagiária, passei a ser auxiliar, de auxiliar eu passei a ser fiscal.
Então, eu tive uma noção muito ampla da parte da legislação da nossa profissão, que é muito importante, É gente. importante, é verdade. Nós já falamos aqui, a nossa presidente já falou do código de ética. O código de ética a gente tem que saber, a gente tem que conhecer, a gente tem que ter lido pelo menos uma vez na vida. A gente tem um código de ética específico para a nossa profissão, né? E ele é E pequeno, né? Só depois, tem assim, 15 artigos no máximo. então, mas às vezes a gente pergunta, tem gente que nunca leu, né? Às vezes nem Verdade. sabe que um código de ética específico para nossa profissão. E aí o que a gente tem é o seguinte: meu sonho, gente, era trabalhar na auditoria, porque eu tenho uma prima que mora em Brasília e ela falava assim: olha, venha para cá, aqui tem muitos auditores, o auditor ganha muito bem. E aí eu fui pesquisar a profissão, né? Só que eu tive a sorte de ser escolhida. Eu falo que eu fui escolhida pela perícia. Pela E perícia. eu amei a perícia, gente. Perícia não tem rotina. Então, quem não gosta de rotina, todo mês fazer a mesma coisa, é o meu caso. Então, eu me identifiquei com a perícia. Cada processo é uma emoção diferente. Pode até ser o mesmo juiz, o mesmo tipo de ação, mas a sentença sempre tem uma vírgula que muda o sentido da sentença. Então, para mim, foi algo assim fantástico. Mas eu sabia tudo? Não. Eu Não. fui aprendendo, tendo a humildade de perguntar para as pessoas, né, para o colega, pesquisando na internet. Na nossa época, né, a gente tinha que ir na biblioteca, quando a gente era graduando, a gente tinha que ir na biblioteca pegar os livros, a gente não tinha tudo no YouTube, no Google, como existe Essa hoje, facilidade né? de hoje, né? Então, assim, mas a gente corria atrás, né? Então, Sim. eu tinha a expectativa, sim, de trabalhar na nossa profissão e tive a sorte de trabalhar numa área muito bacana, onde não se permite o jeitinho, gente. Porque, assim, na nossa época, a gente ainda conseguia fazer o jeitinho. Hoje, como a gente está com tudo informatizado, e eu acho que Mais isso difícil. é vantajoso para todos que estão entrando na profissão, que não tem mais como o cliente chegar para a gente e falar assim: eu quero pagar só X de imposto. Não tem É mais. impossível. Já está tudo informatizado, gente. Receita já sabe, Secretaria de Fazenda já sabe. Então, para nós temos que ver isso como algo positivo, né? Então, assim, Isso. eu fui me especializando e tive a oportunidade de ter boas pessoas na minha profissão e no meu caminho. E eu aprendi que a gente sempre tem que ensinar ao outro aquilo que a gente sabe, porque espaço no mercado tem. Então, se alguém pergunta, me liga, professora, porque hoje eu sou vista como professora também, me ajuda aqui, fui nomeado, não sei como fazer. Então a gente senta, conversa, explica, e até com um colega que já está há muito tempo no mercado, esses dias mesmo um colega falou assim: eu não estou conseguindo achar o erro. O requerido está reclamando aqui do meu laudo e eu não consigo justificar, eu não sei o que eu fiz. Eu parei num domingo, tá? E fui ler o processo para ele e tive que dar triste notícia e dizer que ele tinha errado, né? Então, assim, com todo o carinho do mundo, porque ele é até mais velho que eu, já tem uma experiência de vida maior que a minha, mas ele também teve a humildade de perguntar para alguém que é mais jovem, né? E juntos, gente, a gente vai longe. Quando a gente estende a mão para alguém, alguém lá na frente vai te dar Estende a mão pra gente de também. volta isso daí, viu? É uma grande verdade, Patrícia. Patrícia, eu gostaria que você já deu várias dicas aí, né, sobre a profissão, sobre como você iniciou também, porque assim, o grande anseio realmente de qualquer estudante é o que eu vou fazer depois, o que, é que vai ser de mim depois? Eu vou ficar estudando para concurso, eu vou conseguir um emprego em um escritório, o que, é que eu vou fazer? Eu vou abrir meu próprio escritório de contabilidade, né? Tem até gente, alguns alunos que saem sem saber até qual área vai seguir.
E já tem uns que já estão convictos. Já vou sair da faculdade para fazer concurso, ou já vou seguir a área da auditoria, e eu vou já me especializar para ser um auditor, um perito. Já tem gente, ou então vou ingressar na área pública, né, que é a minha área, que eu trabalho no hospital público, no caso. Então, assim, Patrícia, o que eu gostaria? Que você desse, assim, um recado para os nossos estudantes, e quem está nos ouvindo também, sobre esse momento atual que a gente está passando, né? Você já até falou das nossas perspectivas, que também concordo com você, são as melhores possíveis, mas dissesse algumas palavras para esses estudantes e para os profissionais que estão nos assistindo em relação à nossa profissão, apesar de você já ter falado muitas coisas, mas umas palavras finais, que você pode estar falando que está acabando o nosso tempo também, para que a gente possa se despedir direitinho, né? Para que você fale, aí eu falo demais mesmo, viu, Patrícia? Eu sou assim. Às vezes eu nem paro. Mas, assim, de antemão foi um prazer estar te conhecendo, mesmo que virtualmente, tá? Eu te agradeço por ter aceito o convite dos meninos do PV. Eu falo meninos porque são bem mais novos que eu, né? Então, para mim, tudo é menino. Das Jovens Lideranças, isso aí do CRC Jovem, né? Isso é muito importante, eles são bem ativos aqui no nosso estado também, eu acredito que no Brasil como um todo, mas nós temos comissões no CRC muito ativas, graças a Deus, seus coordenadores todos muito ativos, muito participativos, e realmente estão contribuindo com o aprendizado, que é na área da educação, na área do voluntariado, com a nossa sociedade. E isso eu me orgulho muito em dizer, porque nós não paramos mesmo em época de pandemia. Nossa gestão iniciou em janeiro, mas em março, mais precisamente dia 18 de março, tudo isso iniciou, né? Então, isso assim, marcou muito essa data, porque no dia anterior foi meu aniversário, né? E foi o último dia, assim, que eu pude me reunir realmente com a família para cantar os parabéns. Muita gente em casa, né? Aqui em casa, no caso. E dia 18 já praticamente tudo fechado. Não voltei nem para trabalhar no hospital, já fiquei em casa, né? Então, assim, por isso que eu sei da data. Mas eu gostaria de passar as palavras a você e te agradecer mais uma vez por estar aqui nos brindando com sua participação, tá? A gratidão é minha, viu, meu presidente? Bom, eu gostaria, antes de fechar, responder uma pergunta da Renara. Eu acho que é Nem Renara, que ela vi. perguntou Tá passando como, aqui. como estudar, né? Como a gente deve estudar, melhorar a qualidade do estudo. Primeiro, a gente tem que ter o foco, e aí respondendo isso que a nossa presidente perguntou, de onde nós queremos chegar. Nós precisamos saber, pessoal, quem não sabe ainda o que pretende ser na profissão, tem que buscar pesquisar, porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, assim, como melhorar o estudo? Criar uma rotina, faça uma agenda. Não precisa estudar o dia inteiro, porque isso vai cansar, vai ser difícil. Então, comece estudando 15 minutos por dia. Faça um roteiro. Na segunda, vou estudar contabilidade básica. Na terça, direito administrativo. Na quarta, direito constitucional. Tudo depende do seu objetivo. Tá? E se você não sabe onde chegar, peça oportunidade para os profissionais, para os professores, para que vocês façam estágio, nem que seja voluntário. Eu, por exemplo, já disse aqui para vocês que eu comecei na perícia e meu chefe ele só trabalhava na civil, mas eu queria aprender a trabalhista. E aí a CLT ela diz que se eu for concorrente, eu posso ser mandada embora por justa causa. Então, eu fui conversar com o meu chefe para pedir a autorização dele, lá em 2006, para fazer a perícia trabalhista, já que ele não fazia. E aí, ele aceitou e permitiu que eu fizesse. Só que ele não fazia na Justiça Federal. E na trabalhista era diferente, então havia um colega nosso, conselheiro aqui, que fazia perícia na Justiça Federal. Então, eu saía do escritório, 6 horas da tarde, ia para o escritório desse colega e ficava lá até as 10 da noite,
lendo os processos dele, que era da Justiça Federal, para eu entender qual a diferença de cada uma das instâncias, né? E eu trabalhava de graça, gente. Então, assim, não é bem de graça. A gente fala de graça, mas eu estava aprendendo. Isso não tem preço que pague, tá? Então, às vezes, a gente já entrou na faculdade e aí a gente já ganha um bom salário e a gente não quer sair para começar ganhando pouco. Então, ligue para alguém, peça oportunidade para alguém para que você faça aos sábados, aos domingos, né? A um determinado horário da noite. Agora que a gente está fazendo home office, pede para alguém te deixar fazer uma contabilidade virtualmente, de casa. Então, assim, a gente tem que saber o que eu quero ser. Ah, Patrícia, mas você está falando um negócio difícil, porque se eu nunca trabalhei na área, como é que eu vou saber onde eu quero chegar? Por isso que você precisa tentar esse espaço. É todo mundo que vai dar esse espaço para vocês? Não necessariamente. Mas não é no primeiro não que você vai desistir. Então, você liga para um, liga para outro, alguém vai te dar uma oportunidade, alguém vai te dar uma orientação. Então, assim, é ler sobre as nossas áreas de profissão, quais são as possibilidades que nós temos e ver em qual que você se identifica. Eu, por exemplo, queria muito, muito, muito trabalhar em escritório de contabilidade. E eu me decepcionei, porque eu falava, gente, mas todo mês a gente tem que estar fazendo isso, e é nota, ai, que coisa chata. E aí, É um quando eu trabalho entrei na perícia, eu rotineiro, falei, né? nossa, que coisa maravilhosa. Só que tem gente que eu conheço que adora escritório, né? Então, assim, a gente tem que passar por essas áreas para a gente se descobrir, né? A nossa área, a nossa profissão, ela é muito ampla, né? E concurso público, gente, eu tinha um professor que ele é auditor da Receita Federal. E ele diz o seguinte, gente, eu não passei no primeiro. Eu passei no 14º concurso que eu fiz. Então, a gente precisa ter persistência, disciplina e precisamos, de fato, sabermos onde nós queremos chegar, tá? Então, se você ainda não descobriu, procure saber. Minha gratidão aí ao pessoal do CNC que está agradecendo, a minha presidente, Greta, que está aqui falando. Parabéns de novo, Greta, pelo aniversário. Né? Ao nosso colega Janilson. Conversamos muito também sobre essa questão de futuro, depois que a mãezinha dele partiu, né? Que é um momento que a gente tem para refletir sobre o que nós queremos no nosso amanhã. E isso tem que ser constantemente, gente. O que eu espero de mim daqui 1 ano? O que eu quero ser daqui 5 anos? Quais são minhas metas? Quais são meus objetivos? Eu acho que esse é o caminho. E aí vocês vão conseguir se identificar e saber e seguir a intuição de vocês, né? E sempre façam as coisas, pessoal, com muita ética, com muito carinho, que vocês irão longe. Obrigada, Patrícia. Aqui, muitos parabéns, dizendo que suas dicas foram maravilhosas e realmente foram. Tá? A Greta aqui mandando beijos. Eu gostaria só de registrar aqui a presença da Kênia Caroline, que também que é da comissão do CRC Mulher, que eu já falei aqui que as nossas comissões são todas muito ativas e proativas, além de ativas e fortes. E também de um ex-aluno, um querido também, o Márcio Ronildo, que entrou aí agora. Um grande abraço, Márcio, também por estar aqui assistindo a nossa live, participando. Então, muita gente, a gente vai falar o nome, acaba esquecendo, eu não gosto de falar muito, porque a gente acaba esquecendo de grande parte que vai entrando aí, eu não estou conseguindo acompanhar, gente. Então, se alguém entrou e eu não falei o nome, me desculpem, me perdoem, é porque eu não vi. Tá? Mas quem eu estou vendo, eu estou falando. Então, Patrícia, diga, Patrícia. Eu, por exemplo, estou aqui, gente, esqueci de Jéssica. Nós temos uma pessoa aqui nos assistindo que é de Aracaju, Sergipe, né? Que também fez parte da Comissão de Jovens. Tem um canal aí, Jovem Contadora, que dá muitas dicas sobre a profissão, né? Esses dias ela fez uma live sobre me formei. E agora? Né? Mais ou menos muito legal. que nós estamos discutindo aqui, entendeu? Então, assim, hoje, gente, a gente tem quase tudo na internet. Pesquisem, estejam
de mente aberta, sempre. É isso mesmo, Minha Patrícia. gratidão, viu? Então vamos seguir aí o canal Jovem Contadora, né? Para que a gente possa ver essas dicas também. Eu vou seguir, vou colocar o CRC também vai seguir, para que os nossos alunos de ciências contábeis e até o jovem contador ele possa estar acompanhando essas dicas até para que possa ajudá-lo, né? No seu futuro profissional. E mais uma vez te agradecendo, parabenizando a Iane, que é a coordenadora da comissão do CRC Jovem, mas a todos os outros participantes da comissão, membros da comissão, né, que também estão aí na luta com ela, né, ajudando aí. E um grande beijo, Patrícia, e a gente espera que você aceite novos convites também, tá? Estou à disposição Para dar sempre, outras viu? dicas com outros temas, o tema que você gosta, que é perícia. Tem uma comadre, grande amiga minha, professora e minha vice-presidente de administração, que é a professora Salvina Veras, que também é perita. Ama essa profissão, adora contabilidade e perícia. Então, assim, Estou à disposição para ela dicas aí, gosta como ser também. perito, quais são os Pronto. caminhos. E aí a Salvina participa com você porque a expertise dela também é a perícia, tá? Então, um grande Maravilha. beijo. E a gente agradece também a quem Gratidão. participou e ficou até o final com a gente aqui. Beijão, Patrícia. Foi um grande prazer. Gratidão. Vamos tirar só aqui um. Vou tirar um print aqui de nós. Pronto. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, gente.